Hoje, nossa queridíssima Thaisa Barcelos vai, com as melhores intenções do mundo, vai mostrar, como é que são as vantagens ou não de usar gasolina comum ou aditivada. Quem é que vai contar pra gente, repito, é a Thaisa Barcelos, conversou com o povão e também conversou com um professor de mecânica do nosso querido Senai aqui de Bauru. Vamos ver. Com a alta no preço dos combustíveis, a dúvida já é grande na hora de abastecer. Mas ela pode ser maior ainda com uma simples pergunta. Boa tarde, a senhora vai querer gasolina comum ou aditivada? E aí, hein? Qual escolher? Olha, eu acho que aditivada é melhor. Eu acredito que a aditivada é melhor, né? Por quê? Ela é mais forte, não é? A comum, Por quê? porque tá mais barato, Simplesmente pelo preço? só. Quando o preço tá bom, eu ponho aditivada. Por quê? Mas porque ela limpa mais, né, o motor, tudo. Mas agora, por exemplo, eu tô pondo a comum, por causa do preço, né? Eu escolheria a gasolina aditivada, porque ela tem um produto que faz a limpeza dos tanques, né? Quando a gente abastece, ajuda no consumo, diminui o consumo, aumenta a média que o carro pode fazer com o litro. Quem vai nos ajudar a solucionar essa questão de hoje e fazer as contas é o professor Henrique Spinelli, professor de mecânica aqui do Senai de Bauru. Obrigada por estar aqui. E a gente já adianta que não tem nada a ver com uma economia imediata no bolso, é isso? Isso, boa tarde. Sim, as vantagens da gasolina aditivada, o proprietário vai sentir isso principalmente na manutenção a longo prazo, em função dos aditivos que esta mesma gasolina contém, que não deixa juntar carbonizações e impurezas que vão causar diversos danos ao motor futuramente. Nós juntamos aqui na nossa lousa os valores referentes a um levantamento da média de preços da ANP aqui em Bauru. Então, R$ 6,60 o litro da gasolina comum e R$ 6,80 o litro da gasolina aditivada. Olhando esses 20 centavos, pode assustar muita gente aí, que precisa do combustível, mas a longo prazo, o que tem a aditivada que faz com que a saúde do carro seja bem melhor? Isso, a aditivada contém, aditivos com propriedades detergentes e dispersantes. Então, o que vai acontecer? Esse combustível ele vai auxiliar a limpeza, por onde o combustível passa e também não vai deixar aglomerar, ajuntar partículas impurezas, ela mantém elas dispersas. Isso evita diversos danos ao motor ali que o cliente vai sentir mais para frente. Como perda de potência, aumento do consumo, funcionamento irregular do motor e até danificar o motor. A gente está falando, depende de cada carro, depende de cada motor, aí a discussão já se amplia, Mas a longo prazo, então, compensa. É um investimento que o proprietário vai estar fazendo, Então, sim. Pensando no quanto ele gastaria a mais na manutenção com esses inconvenientes, é um investimento. Exato. Olha só as vantagens, minha gente, que o professor listou aqui. Limpeza, eletroinjetores, antioxidante e anticorrosivos. Explica rapidamente pra gente. Isso. Aqui ele vai manter a limpeza em todo o circuito do combustível onde ele entra em contato, e os eletroinjetores, conhecidos como bicos injetores, que dão bastante manutenção em função do combustível em si. Esse tipo de combustível, a gasolina aditivada, ajuda a manter a limpeza nesse componente de suma importância para o bom funcionamento do motor. Então, se a gente fizer as contas, pegar esse valor aqui da gasolina comum 6,60, aditivada 6,80, um tanque médio aí de 50 litros, enchendo o tanque, então, a gasolina aditivada vai custar aí num tanque R$ 340. Já a gasolina comum, 330, uma diferença de R$ 10 nesses preços. Aí compensa muito mais. Com certeza, um investimento de R$ 10 que com todas essas vantagens que a gasolina aditivada traz, é um investimento que vale a pena. Ou seja, pensando em investir um pouquinho mais, pensando na manutenção a longo prazo do seu veículo, depende do seu objetivo aí, gasolina aditivada é a certa, sempre compensa. Obrigada, viu, professor, pelas explicações. Esse foi o nosso Faça a Conta de hoje. Na próxima semana, quer saber mais, quer fazer contas? Esteja aqui no Balanço Geral. Tudo bem, Thaisa Barcelos trazendo uma reportagem explicativa. Quer investir a longo prazo? Numa melhoria ou, de repente, numa
capacidade de funcionamento melhor do motor do teu carro? Então invista em gasolina aditivada. Isso tem um preço. Ela custa mais caro. Não significa que, se você continuar com a gasolina comum, seu carro vai ser danificado, não. Você tem um plus com a gasolina aditivada e do ponto de vista do preço, ela tem um valor a mais. Simples assim. Então vai depender daquilo que você quer fazer. Mas agora, o contexto, né? O contexto da questão dos combustíveis ainda continua de rosca. Ainda continua muito difícil a vida do motorista, o motorista profissional, aquele motorista do aplicativo, enfim. Para os profissionais do volante, a situação é extremamente difícil, como também é difícil a situação de quem precisa do veículo, do motorista de ocasião, como são os todos, né? A maioria é um motorista, enfim. Mas você tem a questão dos profissionais. E aí, por que é importante a gente falar desse contexto? Quando será, né, que num certo momento da vida, da história do nosso país, as pessoas vão falar ou vão discutir aquilo que realmente importa? Vamos falar, por exemplo, do tal do PPI. Você sabe o que é o PPI? Você está aí na sua casa almoçando, agora no feriadão, está comendo aquele bacalhau caprichado, né? Você tá legal? Então tá. Então assim, não vai engasgar, tá? Mas você já tinha ouvido falar do PPI? Existe uma paridade de preços internacional. Chama PPI. Isso vem da época do governo Michel Temer. Você sabe o que é o PPI? PPI é o seguinte, de maneira bem simples, para não ficar sendo mais um, né, de explicação complicada para você ou interditada ideologicamente. O PPI significa que o petróleo, né, bruto, que é retirado aqui no nosso pré-sal, no nosso quintal, nos poços brasileiros, porque o Brasil é sim, né, ele tem autonomia em petróleo. Então o petróleo que é retirado aqui, ele tem um certo custo. Vai lá, só para dar um exemplo, ele tem um custo de $10, né? Então vamos colocar assim para você entender. Mais o tal do PPI, com base na especulação lá de Roterdã, na Holanda, o preço do barril de petróleo extraído aqui a $10, eu não sei, eu não tenho esse preço agora de momento, mas eu vou pesquisar e trazer para você. Mas o preço, por exemplo, um exemplo, tá? Mais o barril que é tirado aqui ao custo de $10, já vou atualizar, tá? Prometo. Ao custo de $10, ele tem que custar 100, porque lá fora custa 100. Sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação. Para o barril de petróleo tirado aqui, ele tem que custar, aqui custa 10, mas ele tem que custar exatamente, né? Exatamente, tem que ter o preço do barril lá de fora, que custa 100. Está direito isso? Por quê? Qual é a razão disso? Quem é que está ganhando tanto? São os acionistas, né? Mas a Petrobras ela é uma empresa estatal, sim, ela é uma empresa de economia mista, né? Ela é a acionista majoritária, evidentemente, ela tem a maior parte das ações, mas aí a gente tem um acionista minoritário, né? Entendi, Colim. Tem um acionista minoritário, o acionista minoritário. Mas é vantajoso para o acionista minoritário ter, por exemplo, os preços dos combustíveis, né, do Brasil serem precificados em dólar? Opa, Colim, O acionista minoritário gosta. Quanto mais alto ou mais caro o valor do combustível, mais ele ganha. Entendi. Então, tá direito, Colim, o combustível brasileiro ter como formador de preço o valor lá de fora, mais os interesses do acionista. Pois é, o preço lá de fora com o interesse do acionista minoritário. E aí você está pagando a conta, seu bobo, e você fica brigando ainda, né? Você fica entrando em confusão com o seu parente, você fica brigando com a sua esposa, que dificilmente você vai encontrar alguém que vai detalhar essa história para você. É duro, né? Não é duro? E aí, só para te dar mais um dado, para você ficar mais... Só para instigar você a pensar, tá bom? Só estou aqui para te instigar a pensar, tá? Você sabia que a Petrobras, multinacional brasileira, né? Empresa gigantesca, etc., grandona Petrobras, que já acabaram com ela no passado, mas ela é tão poderosa, a empresa, é tão poderosa que ela vai continuar sobrevivendo em muito tempo. Você sabia que de maneira estratégica estão deixando sucatear de 30% a 40% da capacidade de refino da Petrobras?
O que é o refino? É pegar o petróleo bruto, daquele lá que sai do pré-sal, e tornar ele, você vai refinando ele, né? O produto fica mais sofisticado para ele ser utilizado, por exemplo, para fazer os combustíveis. Você sabia que estrategicamente estão deixando sucatear de 30% a 40% da capacidade de refino da Petrobras? Isso é dado checado, tá? Sabe para quê? Para comprar combustível né, precificado em dólar do estrangeiro. É só para você pensar, tá bom? Pensa um pouquinho, viu? Pensa. E aí você fica brigando. Briga com a esposa, briga com o amigo, briga com o parceiro que trabalha com você todo dia. E aí você vai lá e fica discutindo. Não é para pensar? É para pensar. Vamos pensar. Né? Por que está tão caro? Se a gente produz aqui, se tem petróleo aqui, por que está tão caro? Ou será que é